funcionam essas coisas. Vou explicar por quê. Porque a Associação Internacional de Propriedade Intelectual, ela escreve abertamente sobre isso, é uma entidade norte-americana, na verdade, ela escreve. Só que nós queremos saber, nós temos o direito de divulgar quais as relações. E aí a minha pergunta é assim, como é que nós, as entidades da sociedade civil, os movimentos, fazemos para ter acesso aos documentos que não foram divulgados por esses dois jornais que vocês, do Wikileaks, deram, vamos dizer assim, prioridade na divulgação. Explico isso, porque eu não confio na Folha de São Paulo e muito menos no Globo. Eles trabalham politicamente. E eu queria dizer o seguinte, eu acredito na rede, eu não acredito na grande imprensa. E tem uma diferença muito grande entre BBC, The Guardian e tal, e os jornais no Brasil. Uma diferença brutal. Brutal. Então, a minha pergunta é essa. E a minha afirmação é a seguinte. Existe uma convenção que a gente já tem denunciado, a Convenção de Budapeste, a Convenção de Crimes da Internet. É uma convenção que o senador Azeredo e boa parte da bancada que defende, por favor, entre aspas, a defesa das crianças e adolescentes, leia-se, os que se preocupados com a pedofilia, eles querem, na verdade, junto com a Febraban, aqui de São Paulo, e junto com a indústria de copyright, eles querem pressionar e pressionar a diplomacia brasileira para assinar a Convenção de Budapeste de Crimes da Internet, que foi acelerada, ela vinha sendo discutida e foi acelerada após o 11 de setembro de 2001. Em dezembro de 2001 foi aprovada. O Brasil não participou da negociação e não é signatário. E esse senador, que agora é deputado federal, pressiona a diplomacia brasileira, o Congresso Nacional, para apoiar essa assinatura. E sabe o que uma das coisas que a Convenção de Budapeste pretende? Tem várias coisas. Uma delas é impedir, quer dizer, ser capaz de fazer legislações e organizar aparatos tecnológicos nos diversos países para poder fazer frente, por exemplo, ao protesto legítimo de vários hackers de atacar os servidores desses cartões de crédito que ilegalmente, que unilateralmente cortaram contas, impedindo que eu contribuísse com o Julian e com o Wikileaks. Cadê a denúncia? Cadê a efetiva acusação? Se os Estados Unidos têm Guantánamo e faz coisas fora do seu país porque a lei deles não permite tortura, repare bem, quem é que controla o grande capital? Quem é que controla os cartões de crédito? Quem é que controla um banco que unilateralmente diz que nós não podemos fazer parte de um movimento, que uma pessoa não pode receber recursos, mesmo que ela seja culpada de algo? Quem te disse que não é dado direito de defesa? Essa que é a questão. E aí é o seguinte, assim como lá atrás, no século XIX, nós tivemos que lutar pelo direito de greve, virar direito na Constituição, nós temos que lutar para que boicotes e protestos digitais eles são legítimos, mas eles têm que ser legais. Nós temos que lutar por isso. Porque eu queria dizer o seguinte, a pressão é essa. A pressão do senador Azeredo essa semana disse o seguinte: vocês estão vendo porque que eu queria aprovar a lei de crimes da internet? Vocês viram o que fizeram com os bancos e tal, com os cartões de crédito? E aí eu disse, é exatamente isso, que nós, exatamente por isso, para podermos continuar a fazer esses protestos, para poder continuar existindo uma rede distribuída onde eu possa denunciar algo, preservando a minha vida, integridade física, moral, é que nós precisamos ter uma rede distribuída, anônima, onde os rastros digitais não incidam na nossa ação. Então é o seguinte, exatamente por isso que nós temos que ser contra a lei do senador Azeredo. Exatamente para garantir a liberdade de expressão. E aí, eu queria dizer, para concluir, eu acho assim, a novidade, eu estava até falando com o Felipe, qual que é a grande novidade? Eu fiquei assustado com uma coisa, eu nunca vi tanta
desinformação da grande mídia sobre a internet. Eles disseram assim: o Wikileaks é a novidade do mundo, trabalho colaborativo, agora todo mundo pode falar na rede. Nossa! E o subcomandante Marcos, que foi... E a primeira negação de serviço, DDoS, foi feita contra os servidores do governo americano nos anos 90, quando tentaram tirar o site do Zapatista do ar. Então é o seguinte, eu estou assustado e nós precisamos aproveitar esse momento para mostrar. Sabe por que a internet tem que ser livre? Para que a verdade prevaleça. Porque se depender de corporações, ela não vai prevalecer. Por isso que a internet tem que ser livre. Obrigado. Pablo, desculpa, a Natália, na verdade, foi colocada na parede, inclusive. Tá certo. É uma pergunta, Natália, não é uma crítica. É absurdo se criticar a Folha. Primeira coisa que eu queria dizer é que não só os 5 veículos e os 2 no Brasil estão publicando material. O Wikileaks está publicando material. Mas o Wikileaks está antes. junto. Só que o Wikileaks publica o que quer. Não interessa. O Wikileaks tem... Eu concordo. Sobre os espaços, fica publicado no site, aqui no Brasil, o que foi entregue para a Folha? Tudo relativo ao Brasil, tudo relativo ao Brasil foi entregue, está com o Wikileaks, com a Folha e com o Globo. Nós nos reunimos e decidimos o que vai sair. O Wikileaks também pode lançar o que lhe der na telha. Nós podemos pedir para vocês. Então, justamente, na verdade, o Pablo Hortelado já veio com essa demanda, com essa questão do Azeredo. Ele falou que ele tem, inclusive, uma lista de possíveis que poderiam ter, de possíveis telegramas que poderiam ter ou não. Em relação com isso, eu vou dar uma olhada, vou discutir com o Wikileaks e acho bastante possível, sim. Agora, vou falar uma coisa. Os documentos vão ser todos disponibilizados na rede. Os documentos não são desses jornais. Os jornais têm exclusividade por um determinado período. Quer dizer, as pessoas estão... Ah, não, claro. Não era condição, Janeiro, final de janeiro. Agora, peraí. Final de janeiro, né? Esse processo vai mudar. O que acontece? Existe uma parte técnica que é muito complicada, na qual os jornais têm sido fundamentais. Todos os documentos têm que ser lidos e revisados para não constar nenhum nome de pessoa que pode sofrer ameaça ou sofrer com a sua segurança. Porque, na verdade, se você for analisar todas as acusações contra o Wikileaks, essa é a única que realmente é preocupante. E, pessoalmente, Julian Assange e todo mundo que é do Wikileaks tem essa preocupação. Só que são 251 mil documentos, né? No Brasil são cerca de 3 mil. Tudo que a gente está publicando, a gente está lendo. Quando acabar, quer dizer, Folha e Globo também estão lendo, estamos discutindo. Hoje vocês vão ver, tem documentos, tivemos que tirar nome de pessoas de novo. Porque a pessoa poderia sofrer um risco, não é esse o propósito. Agora, uma vez terminado esse período que nós vamos publicar tudo, vai ter que ser um processo que também vai acontecer, mas a gente precisa operacionalizar a coisa. Mas todos vão ser disponibilizados. Essa é a ideia. Eu gostei dessa coisa de vocês me procurarem porque vocês têm uma demanda específica. Tiverem demanda específica, eu busco, posso negociar com o Wikileaks e aí a gente vê. O Wikileaks também está publicando coisas. Mas não tem previsão ainda de quando todos os documentos vão estar disponíveis para todo mundo? Mais ou menos. Acho que o que é a intenção é que seja... foi uma discussão que parou no meio, porque quando começou a sair, são milhões de outras coisas que se precisa pensar. Principalmente como essa batalha judicial de libertar o Júlio, né? Quer dizer, isso tem exaurido todos os recursos da organização. Mas a intenção era que fosse final de janeiro, começo de fevereiro. Precisa se descobrir como vamos operacionalizar isso tudo. E essa foi uma discussão que aconteceu bastante. Como é que você vai operacionalizar? Porque depois desses documentos, são 251 mil. Digamos que haja 100 mil que não vão valer notícia. O que a gente vai fazer com esses 100 mil para eles estarem seguros? Quem que vai ler? Como é que a gente vai gerenciar isso? Vão sair, mas
essa questão é importante, a gente ainda está pensando. Mas vai sair o mais rápido possível. A vontade é que saia. Natália, só uma coisa. Nesse período, vai acabar esse período, vão sobrar outros documentos. Pelo que você disse, tem uma preocupação muito grande, assim, com o tratamento, especialmente com a segurança, veículos de comunicação tradicionais, que dão uma certa segurança para o processo todo. Passado isso, é possível estabelecer uma relação para divulgar isso tudo com os outros veículos de comunicação, com os blogs, com as mídias alternativas, que vão ter que se responsabilizar igualmente. Então, sim, é uma das propostas, quer dizer...